Revisão da vida toda, está chegando a hora, dia 26 de junho, na Avenida Paulista. A maior manifestação dos aposentados do Brasil será realizada na Avenida Paulista no dia 26 de junho. Nossa, e por que não faz outro dia? Por que... Pessoal, tem que ser um dia da semana, um dia que vai ter a equipe do Datena, que vai ter as equipes de televisão, helicópteros, que vai repercutir, porque senão vai ficar para segundo semestre. É isso? Você quer esperar para ficar o segundo semestre para você começar a pensar em receber revisão da vida toda? Não tem como, né, pessoal? Então, dia 26 de junho, com a liderança do Medeiros, mais uma vez, os aposentados mostrarão a sua força. É isso aí, dia de semana, se tiver que parar a Paulista, vai parar a Paulista, porque senão o direito dos aposentados será varrido para debaixo do tapete. A gente não pode deixar essa luta esfriar, essa luta perder o foco. Nós não podemos deixar o INSS conseguir o que ele quer, que é deixar você sem o seu direito. As contribuições foram recolhidas. E o seu dinheiro, cadê? Está lá, pronto para ser pago. Se o governo fez até a separação desse orçamento de 480 bilhões e agora o número revelado é muito menor do que isso, 3 bilhões e 100 milhões, né? 3,1 bilhões para 480 bilhões. Pelo amor de Deus, que historinha, hein, INSS? Mas agora os números verdadeiros apareceram e nós sabemos que dá para pagar porque o dinheiro já foi reservado. Ainda vai sobrar uns 475 bilhões aí pro governo, hein? Ei, coisa boa! Mexer com dinheiro público é bom demais, né? É bom quando é feito do dinheiro público para o público. É do povo para o povo. Não é para ficar defendendo interesses políticos, liberar emendas de aliados, porque aí essas emendas, chega lá o aliado, ele vai lá no estado dele e fala: olha, eu consegui 25 milhões de reais para nós aqui do Paraná, eu consegui 30 milhões para nós aqui do Rio de Janeiro, eu consegui... Aí ele vai usar isso na campanha dele, né? Só que, e o dinheiro do aposentado? É esse o problema. Pessoal, continuando aqui a nossa análise da publicação do acórdão, o ministro Alexandre de Moraes ele faz uma diferenciação muito importante que eu não vi outras pessoas comentando. Ele falou que quem entrou no sistema depois de 99, a regra sempre vai ser permanente. E mais, com a reforma da Previdência, a Emenda Constitucional 103 de 2019 estabeleceu que essa regra que era transitória de julho de 94 em diante passasse a ser a regra permanente. Isso também gera muitas dúvidas nas pessoas que se aposentaram após novembro de 2019. Por quê? Porque eu vejo, a gente tem que separar também alguns casos, né? Por exemplo, tem pessoas que fizeram o pedido antes de novembro de 2019. Só que aí o INSS demora e essa pessoa acaba tendo o pedido aprovado só depois. Esse é um caso. Outro caso, pessoas que ou por lapso, ou por esqueceram de pedir, ou não sabiam que poderiam pedir aposentadoria, acabaram pedindo só em 2020, 21, 22, 23, 24. Às vezes elas nem sabiam que elas já tinham direito a uma regra anterior. E isso pode estar acontecendo até hoje. Quando você joga seus dados no simulador do INSS, 2 a cada 3 cálculos apresentam erros. Se envolver algum período com insalubridade ou periculosidade, esse índice pode chegar a 90% de erro. De vezes que ocorreram erros, entenderam? Então, essa ressalva aqui do ministro Alexandre de Moraes, no acórdão, ela se faz muito importante. Porque ele esclarece que quem entrou depois de 99
É uma só regra, meu amigo. E a emenda constitucional de 2019, a reforma da Previdência, ela transformou a regra transitória em regra definitiva. Só que isso vale para os nossos filhos e netos. Para quem está se aposentando agora, ou acabou de se aposentar agora, melhor dizendo, você ainda pode ser salvo pelo direito adquirido. Você está entendendo a diferença? Então, assim, o seu filho, o seu neto, que tem 2, 5, 10 anos de contribuição, esquece, meu amigo. Ele vai só pegar a regra de transição atual para pior. Não vai ter nada a ver com revisão da vida toda. A revisão da vida toda é para quem teve contribuições anteriores a 94 e também se aposentou nesses determinados períodos. Está entendendo? Ah, então me aposentei depois de novembro de 2019, então automaticamente eu não tenho direito? Não é isso, pessoal. Não é isso que... Nem no acórdão de 2022, que foi o decreto da vitória dos aposentados, nem isso estava escrito lá. Em nenhum momento o STF falou que quem se aposentou depois de novembro de 2019 automaticamente não teria direito. Em nenhum momento ele falou isso, gente. Pelo amor de Deus. Eu sei que tem muito juridiquês, né? Muito termo difícil. É por isso que eu estou tentando explicar para vocês. Em português, claro. E atenção, olha o que o ministro Alexandre de Moraes também trouxe no acórdão. Na exposição de motivos do projeto de lei de 99, essa lei 9.876, ele explica, né, que fez exposição de motivos é quando você vai fazer uma lei, né, ou na época era essa mini reforma da Previdência, né, e a exposição de motivos é para você explicar para a sociedade por que você está fazendo aquela determinada lei. E ele fala que quando o legislador fez a exposição de motivos, né, explicou por que estava fazendo aquela lei para a sociedade, ele fez questão de esclarecer que a intenção da regra de transição, ao excluir contribuições anteriores a julho de 94, ou seja, ao excluir todas as contribuições antes do Plano Real para fins de cálculo, qual que era a intenção? Era preservar o valor das aposentadorias dos efeitos deletérios dos altos índices de inflação do período anterior a esse marco. Então, quando o ministro Alexandre de Moraes... Olha a caneca aqui do homem, pessoal. Professor Nakamura, hein? Deixa eu tomar um café aqui que o tempo está esfriando. Quando o ministro Alexandre de Moraes ele fala, né, ele falou diversas vezes no julgamento, né? Não, mas o espírito do legislador foi proteger o segurado. Quando ele fala isso, ele não está tirando da cabeça dele, ele não está chutando, fazendo um chute. Ah, eu acho que a intenção do legislador foi essa. Não, pessoal. Agora você vai interpretar de outro. Se você não era fã do ministro Alexandre de Moraes, agora você vai ficar. Porque sabe todas as vezes que ele falou isso, da intenção do legislador de trazer essa segurança jurídica? Ele falou já pautado na exposição de motivos da lei de 99. Então, quem é o Barroso? Quem é o Flávio Dino? Quem é o INSS para querer passar por cima do que o legislador quis fazer nessa lei de 99? Gente, é assim, o STF ele não deveria julgar o lado jurídico? Sim. Professor, eu acho que sim. Só que ele julga o lado político e econômico também. Então tá bom. Ainda que você não feche os olhos para esse lado, quer julgar o lado político é esse, o legislador. Quando eu falo legislador, né, são os senadores, os deputados federais. Se o espírito foi proteger o segurado, e isso está na exposição de motivos, quem é o INSS, quem é o Barroso, quem são os ministros que querem votar contra
você pode até votar lá no tema 1102, meus amigos. Vota lá para fazer a modulação de efeitos. Você quer limitar atrasado? Você vota do jeito que você quiser, Barroso, Flávio Dino. Vossas excelências votam do jeito que bem entenderem. Então, isso é um ponto. Isso está na democracia. Eu não concordo com os votos de vossas excelências, mas até aí, beleza. Só que utilizar as ADIs como uma manobra para derrubar o que a maioria já votou, eu não vou permitir. Vai me desculpar, mas isso eu vou lutar, porque isso eu sou contra. Isso eu sou contra. Sabe aquela frase, né? Eu posso não concordar com o que você diz, mas eu vou defender até a morte o seu direito de dizer o que você pensa, né? Eu posso não concordar com a sua opinião, mas eu defendo o direito de você expressar a sua opinião. No caso aqui de quem quer do Barroso, quem quer votar contra a revisão da vida toda, eu não concordo, mas dentro do julgamento, tudo bem você votar contra, ué. São 11 ministros. Só que o que não tá bem é você ser um mau perdedor. É você não aceitar o que a maioria já decidiu. Aí só porque 3 ministros se aposentaram, aí você quer passar por cima, então você só esperou eles se aposentarem para você utilizar as ADIs como manobra? Tá entendendo, amigo aposentado, amiga aposentada, amigas pensionistas? A gente não tá só aqui, vamos tacar pedra em quem votou contra os aposentados. Vamos argumentar. E isso não pode, porque deu 6-5, a maioria do STF foi a favor dos aposentados. E se essas ADIs tivessem o poder de interferir na revisão da vida toda, então lá atrás essa decisão já nem poderia ter sido proferida. Ué, o André Mendonça e o Alexandre de Moraes falaram isso. Falaram, não, peraí, o Zanin, que entrou agora no STF, quer apitar alguma coisa, né? Quer sentar na janela, né? Quer falar que não, mas tinha decisão da ADI desde março do ano 2000. Aí, o ministro Alexandre de Moraes dá uma invertida nele, né? Ele fala, ó, dessas 100 páginas da decisão dessa liminar de março do ano 2000, nenhuma linha diz respeito à revisão da vida toda. E aí o Zanin se perdeu todo no argumento dele. Então só não vê quem não quer. Vamos continuar aqui. O ministro Alexandre de Moraes ele falou que essa atitude do legislador foi uma bondade que acabou virando uma maldade em alguns casos, não em todos os casos. Por isso que é só quando for favorável. Mas, no voto da repercussão geral do ministro Alexandre de Moraes, ele demonstrou que uma bondade que se pretendia ao afastar os salários antes de 94, em virtude da alta inflação, essa bondade virou maldade, porque diminuiu as aposentadorias em alguns casos. Então, para todos os valores maiores, os segurados optam pela regra de transição. Os valores menores, até 1.300, foram prejudicados. O legislador fez uma média. Só que média, você pega todos os casos e chega a uma média, né? Então, na média, a regra de transição seria boa para todos. Só que quando se aplicou no mundo real, e isso são palavras do ministro Alexandre de Moraes, os valores mais altos dos segurados foram beneficiados realmente. Os valores mais baixos, não. Então prejudicou justamente a camada mais necessitada da sociedade. É você que, antes de 94, até conseguiu ter alguns bons empregos, e depois de 94, às vezes, ou você estagnou na carreira, ou perdeu o emprego, ficou um ano sem contribuir, isso atrapalhou você, depois arranjou alguns bicos. Você sabe a sua história de vida. A gente já atendeu milhares, literalmente milhares de clientes. Sou advogado há 12 anos. E a gente vê cada uma dessas histórias.
Eu sempre trago o exemplo da minha mãe, porque o dela, eu vi isso acontecer, né? Ela largou um concurso do Tribunal de Justiça para cuidar dos filhos. E tem gente que pode ser egoísta e pensar, pô, cada um com seus problemas. Tudo bem, cada um com as consequências das suas escolhas. Tudo bem. Mas uma coisa você há de concordar comigo. Essas contribuições foram recolhidas. Então, por exemplo, nesse caso, e as contribuições lá do Tribunal de Justiça? Você está entendendo? Você sabe o que você passou. Então, às vezes, tinha uma regra, pessoal, antes da Constituição de 88, que tinha pessoas que contribuíam sobre 20 salários mínimos. 20. E aí você quer me falar que é cada um com os seus problemas? Não. A classe dos aposentados é unida. Essas pessoas que ficam pensando, a revisão da vida toda já acabou, cada um com seus problemas. Essas pessoas não têm aposentados na família, pessoal. Essas pessoas que defendem essa postura do INSS não estão vendo a realidade dos brasileiros. Elas vivem em outro mundo dentro dos seus condomínios fechados. Porque aí no seu condomínio fechado, que não tem nem muro, sabe esses condomínio bonito, horizontal, assim, cheio de casas, não tem nem muro entre uma casa e outra, porque o muro já está lá fora. Aí é fácil, cada família tem 4 carros. Os filhos brincam, né, nas ruas. E mérito de quem trabalhou e conseguiu chegar aí. Ninguém não precisa odiar os ricos. Só que, ao mesmo tempo, os ricos e os ministros ganham mais de 30, 40 mil reais por mês. Os ministros precisam saber olhar para a realidade dos brasileiros. Por isso que eu defendo, pelo menos um mês por ano, o salário dos ministros do STF e dos políticos deveria ser um salário mínimo. Não precisa ser para sempre, não. Um por ano. Em janeiro, janeiro. Já para começar o ano, para que os ministros do STF, para que os políticos possam se lembrar, se é que já viveram com um salário mínimo, mas possam saber como é viver com um salário mínimo. Porque o pessoal está afastado da realidade. O que está acontecendo, né, pessoal? E o Edson Fachin, ele fez uma complementação muito importante nesse acórdão também. Ele disse que o que o ministro Alexandre de Moraes estava sustentando era que não havia contradição entre o que a maioria decidiu na repercussão geral, lá em dezembro de 2022, e o que estava sendo objeto das ADIs. Então, em tese, nada arrastaria a compreensão para o julgamento dessas ações, nas palavras do Fachin, ou seja, não deveria haver interferência. E o ministro Alexandre de Moraes, ele concorda, ele fala exatamente. Em um momento inicial, essas ADIs não deveriam ter nada a ver com a revisão da vida toda. Por quê? O que estamos julgando é se a regra de transição é constitucional. E a maioria já tinha falado que era constitucional. Agora, na repercussão geral, por maioria, de 6-5, dissemos, e na verdade os 11 ministros disseram, porque quando o STF decide por maioria, são os 11 ministros falando, mesmo que deu 6-5. E na repercussão geral, lá na revisão da vida toda, eles já haviam falado que o artigo 3º é constitucional. Exatamente da mesma maneira que estamos a fazer aqui. Só que dissemos, a regra de transição é constitucional. Mas, quando a regra de transição não for benéfica, e na verdade, quando essa regra de transição prejudicar o segurado, ele tem a opção pela regra permanente.
não se retira a constitucionalidade da regra de transição. Porque se fosse para falar que uma regra é inconstitucional, vamos supor, tem um aposentado que eu vejo nos comentários, ele sempre comenta assim: essa regra de julho de 94 em diante é inconstitucional. Eu já vi mais de 26 comentários dele. É porque o YouTube, ele, quando você clica no perfil da pessoa, ele mostra os comentários para você. Então eu sei que ele tem mais de 26 comentários. E ele fala que e para quem tem essa opinião, né? Poxa, essa regra de julho de 94 em diante é inconstitucional. Para quem pensar assim, você vai estar dando razão ao INSS. Você vai estar concordando que o STJ declarou a inconstitucionalidade de uma regra e que deveria ser aplicada a regra anterior a 94 para todo mundo. Ou seja, se você concorda com isso, você concorda que o acórdão do STF em dezembro de 2022 deverá ser anulado e os autos deverão retornar para o STJ. Aí você fala: não, professor, pelo amor de Deus, eu não aguento mais esperar, não. Então, às vezes, nem esse aposentado sabe exatamente com o que ele está concordando. A briga não é uma regra para todo mundo. Então, ainda bem que o ministro Alexandre de Moraes, no acórdão, ele fez essa diferenciação. Não é uma regra para todo mundo. O artigo 3º é constitucional e ponto. Essa regra de julho de 94 em diante é constitucional e ponto. Agora, você falar que uma regra é constitucional, você não está falando nada da outra regra. Você só está falando que quando a regra de transição que veio para proteger, ela não proteger na prática, então o segurado ele pode escolher não ter esse privilégio e ele pode escolher ser tratado igual a todo mundo. É isso. É isso. Ficou claro até aqui? Por que o Barroso não entende isso, pessoal? Esse acordo está extenso, ele vai longe, e a gente vai continuar trazendo também as informações. E eu tô vendo os comentários de vocês. Às vezes não vai dar para parar para responder um por um, mas daí eu vou respondendo aqui nos vídeos em geral. Porque com a sua dúvida, talvez possa ser a dúvida do outro e possa ajudar mais pessoas quando eu respondo aqui de uma vez para todo mundo. Que Deus te abençoe grandemente. Vai dar tudo certo, pessoal. Vamos juntos!